pessoal. Na abordagem quantitativa, a realidade é percebida como única, objetiva e separada do pesquisador. O pesquisador, no quantitativo, ele assume uma postura neutra, ele não aparece. Usa-se na pesquisa o raciocínio dedutivo, isto é, começa com uma teoria geral e busca que, por meio da pesquisa, testar hipóteses derivadas dessa teoria. Isso está ou deverá estar na metodologia. A pesquisa quantitativa pretende e permite a determinação de indicadores e tendências presentes na realidade, ou seja, dados representativos e objetivos, opondo-se à ciência aristotélica, com a desconfiança sistemática das evidências e experiência imediata. O uso da estatística, diante da sua potencialidade na análise de dados e possibilidade de inferência, pedindo apenas o respeito à variabilidade aleatória amostral. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque os números, eles são estéreis, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os números. Tem possibilidade de fazer inferência, sim, agora tem que ver que tamanho é a variabilidade amostral. Se é muito grande, não torna possível fazer inferência. Ou a gente faz testes para saber se consegue fazer isso. A capacidade de generalização é a principal característica das pesquisas qualitativas. O acontecido na amostra será assumido para a população, que não precisa ser estudada integralmente. Quando a amostra é muito grande, quando a população é muito grande, quando a população é muito grande, você não tem tempo nem grana para trabalhar com a população, então a gente faz o cálculo de amostra, retira uma amostra, parte dessa população, trabalha com ela, analisa os dados dessa parte pequena que você tirou daquela população e diz que tudo que acontece com essa parte pequena acontece com a população toda. Tudo que acontece com o pequeno acontece com o grande. Isso é fazer inferência. A qualidade dos estudos quantitativos apresenta importante proximidade com a complexidade do modelo estatístico, do nível de planejamento, da variação, a assertividade na seleção das variáveis, dos instrumentos aplicados e da fundamentação teórica que permitirão a melhor análise. Os métodos estatísticos com os modelos, o modelo estatístico com a abordagem quantitativa faz com que a fundamentação teórica e os instrumentos que foram utilizados apresenta uma melhoria, uma robustez nos resultados das pesquisas. Existem algumas críticas aos modelos quantitativos. É uma concepção positivista da ciência, a redução da ciência ao campo do observável, a separação entre fatos e ambientes, o contexto, a ênfase no dado empírico e sua reificação, insistência na neutralidade e objetividade dos dados, insistência na ciência livre de valores, percepção do mundo como um objeto que deve ser controlado tecnologicamente pelo ser humano. Os conflitos se apresentam nas seguintes questões: conflito quanti-quali. Não é sempre de interesse o determinismo mecânico para análise e compreensão de um fenômeno, isto é, a investigação não deveria apenas testar hipóteses, mas analisar ou compreender as múltiplas possibilidades diante de um problema real. A imparcialidade que se coloca do pesquisador quando se diz que ele fica numa posição neutra, segundo os quais não seria uma vantagem, mas uma possibilidade de negligência da realidade, tornando o dado sem significado e simplório, apesar da complexidade carregada de valores e simbolismos, sem os quais não há sentido, pois não podem ou não devem responder a manipulações laboratoriais. A pesquisa quantitativa contribui para o entendimento da presença e ou influência de características isoladas ou associadas
que podem embasar ações para o seu enfrentamento prioritário, como ocorre de maneira recorrente no embasamento, planejamento, execução e avaliação das políticas públicas. Em resumo, o método quantitativo preocupa-se com representatividade numérica, isto é, com a medição objetiva e a quantificação dos resultados. Objetiva é generalizar os dados a respeito de uma população, estudando somente uma pequena parcela. Utiliza uma amostra representativa da população para mensurar qualidades. São apropriados para medir tanto opiniões, atitudes e preferências quanto comportamentos. O plano-objeto ou projeto das pesquisas quantitativas deve conter definição do problema e dos objetivos, conceituação e operacionalização das variáveis, especificação das hipóteses, especificação detalhada dos procedimentos metodológicos, aqui contendo determinação da amostra, conhecer a população, especificação do tipo de pergunta e de respostas, escalas de medição, processo de coleta de dados e análise, que pode ser descritiva ou por inferência. E o detalhamento do cronograma de execução. Aqui na especificação detalhada dos procedimentos metodológicos é que a abordagem quantitativa se afasta da abordagem qualitativa. Na descrição e apresentação dos dados, na pesquisa quantitativa, os dados são apresentados com tabelas e gráficos. As tabelas devem ser numeradas, ter título que representa o seu conteúdo, o título tem que ser autoexplicativo, lê o título, já sabe qual é o conteúdo da tabela, e ter fonte. A fonte deve ser indicada na parte inferior da tabela. Os gráficos são ótimos para melhor visualização dos dados. Eles coloridos são muito usados em exposições, porque na hora que alguém olha, já sabe o que está acontecendo com aquele fenômeno que o gráfico quer mostrar. O gráfico tem título e fonte, também tem que ser localizado na parte inferior, com espaçamento entre linhas, a fonte com a letra de tamanho menor do que o do texto. Essas são orientações que são contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o método qualitativo não emprega a teoria estatística para medir ou enumerar fatos estudados, preocupa-se em conhecer a realidade segundo a perspectiva dos sujeitos participantes da pesquisa, isto é, aqueles que fornecerão os dados que o autor necessita. Preocupa-se mais com o aprofundamento e abrangência, seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de uma representação. Tem um ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave. Aqui reside uma grande diferença do método Quant, que o pesquisador é neutro, e aqui o pesquisador é chave, porque ele é um observador. O plano deve conter, na pesquisa Quali, definição do problema e dos objetivos, esclarecimento sobre a relevância do estudo, especificação detalhada dos procedimentos metodológicos, estabelecer as técnicas de coleta, análise de dados, prevendo os materiais necessários e os possíveis locais e sujeitos que lhe fornecerão as informações para a realização dos estudos. Aqui nos procedimentos metodológicos, lá na pesquisa quantitativa, é aqui que a gente conhece a população, que extrai a amostra, aquilo que nós vimos antes. Para desenvolver o método Quali, é necessário que o pesquisador tenha algumas habilidades. Ele tem que ter capacidade para ouvir, eficácia para observar, disciplina para registrar as observações e declarações, capacidade de observação, organização no registro e na codificação dos dados, muita paciência,
abertura e flexibilidade para ouvir muita conversa, capacidade de interação com o grupo de atores sociais envolvidos no processo. Bom, pessoal, olha só. Quando a gente tem as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas, a gente precisa começar a pensar como se fará a sua pesquisa, como eu farei a minha pesquisa, porque os métodos que existem eu já conheço, eu sei tudo que existe e agora eu tenho que escolher. O pesquisador terá que escolher como ele vai fazer a sua pesquisa, como ele vai tratar os dados da pesquisa. E isso é uma decisão do pesquisador. É claro que há também aquela possibilidade de você estar trabalhando com um tipo de tema que pode utilizar tanto o método quanti quanto o método quali. E aí você faz isso para quê? Para fortalecer os seus resultados. Quando você faz isso, você está com uma abordagem mista. Bom, teremos uma outra oportunidade para conversar. Obrigada.